Assim, estimado telespectador, os nossos votos de muito boa noite. Já está no ar mais um especial Zimbo. Como sabe, é o espaço dedicado às grandes entrevistas aqui na TV Zimbo. Hoje o nosso convidado é o Dr. Paulo Lovoalo. É o bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Já foi secretário-geral desta organização até ao momento em que assumiu então esta função de bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Tem naturalmente um mestrado e é doutorando em saúde pública e tem também uma licenciatura em enfermagem. É esta pessoa com voz autorizada para falar desta área que nós vamos preencher este espaço especial Zimbo de hoje. Muito boa noite, doutor. Boa noite, boa noite. Sim, senhora. Como primeira pergunta, o doutor sabe que estamos a viver um quadro particularmente sensível no setor da saúde. Como é que avalia o atual quadro com esta realidade que estamos a viver? Muito obrigado pela pergunta. Avaliar o atual quadro que o setor da saúde está a viver implica avaliar todo o sistema de saúde. Isto porque o setor da saúde é apenas uma parte do Sistema Nacional de Saúde, né? Porque o Sistema Nacional de Saúde é composto por várias instituições, por várias atividades e recursos que movem a máquina para que o setor da saúde possa funcionar. Eu posso dar o exemplo dos componentes do sistema de saúde. Primeiro temos o Estado, que é o mediador coletivo. Temos a população, faz parte do sistema de saúde. Temos as instituições geradoras dos recursos, como as escolas de formação, tanto as universidades, os institutos médios, as instituições que fornecem os bens para que o setor da saúde possa funcionar, como as indústrias farmacêuticas, as empresas abastecedoras de água, de energia, de eletricidade, e assim como as instituições prestadoras de serviço, que aí sim entra o setor de saúde. Portanto, a avaliação que nós podemos fazer, a Ordem dos Enfermeiros de Angola, a situação neste momento é crítica e precisa do esforço de todos nós para inverter o quadro, porque, conforme sabe, neste momento o país enfrenta duas grandes epidemias, tanto a epidemia da malária grave, a epidemia da febre amarela, e eu disse que a situação é crítica porque o país, neste momento, não tem recursos humanos suficientes para fazer frente a essas duas epidemias, nem recursos materiais que são essenciais para poder, digamos, combater essas duas grandes epidemias que o país está a viver. Entre os recursos que o doutor mencionou, há também, naturalmente, a questão dos recursos humanos. Certo. Do ponto de vista de enfermeiros, para enfrentar, digamos, com eficácia estas epidemias, como é que podemos avaliar, digamos assim, o quadro em matéria de recursos humanos nesta profissão? Os recursos humanos de enfermagem são insuficientes para atender a demanda dos pacientes que nós estamos a registrar hoje nas unidades sanitárias. Se quisermos quantificar, doutor, quantos enfermeiros precisaríamos mais para dizermos que estamos em condições para enfrentar qualquer tipo de epidemia? Bem, neste momento é difícil de quantificar o número de profissionais de enfermagem que são necessários para enfrentar a epidemia, atendendo que o número de profissionais de enfermagem é determinado de acordo com a área de atuação e a demanda, digamos assim. Vou dar um exemplo. O número de profissionais de enfermagem que eu preciso para acudir à situação, por exemplo, num banco de urgências, não é o mesmo que eu preciso para uma sala de internamento, por exemplo. O número de profissionais que eu preciso para um banco de urgências não é o mesmo que eu preciso para uma sala
de cuidados intensivos. Então, de acordo com a área de intervenção, de acordo com a especialidade, eu preciso de um determinado número de profissionais atendendo sempre à demanda. Por exemplo, no banco de urgências, nós usamos um índice para determinar o número de profissionais, que é o que nós chamamos de índice de assistência. Esse índice de assistência tem a ver com o número de horas que cada doente precisa para ser assistido. E no banco de urgências, em média, o doente precisa de 8 horas para ser assistido. Quer dizer, essas 8 horas, estou a falar de todas as intervenções que são dirigidas ao doente, desde a coleta de dados, a avaliação dos sinais vitais, refiro-me à medição da temperatura, a medição do pulso, a medição da respiração, a medição da tensão arterial, a preparação dos medicamentos. Então, juntando essas intervenções todas, um doente no banco de urgências, só um doente precisa de 8 horas. Então, isso é só vermos. Por exemplo, eu tenho um banco de urgências que atende 50 doentes. Então, eu tenho que multiplicar esses 50 por 8 horas que cada doente precisa e dividir em 24 horas. Isso vai me dar qual é a quantidade de profissionais que eu necessito para atender esses 50 doentes em 24 horas. Portanto, mas, repito, neste momento nós temos uma grande carência de profissionais de enfermagem, porque desde 2010, acho que se a memória não me traiçoa, foi o último ano que houve concurso público. Entretanto, de 2010 para cá foram construídas várias infraestruturas sanitárias e essas instituições, essas infraestruturas que foram construídas não foram acompanhadas com o enquadramento de recursos humanos. O que é que se foi fazendo? É retirar alguns profissionais naquelas unidades que já eram poucos para preencher as outras unidades. Tá? Isso não resolve o problema. Sim, senhora, não resolve nem este problema, nem outros que o setor da saúde enfrenta, com esta realidade que já é inegável. Mas qual é a posição, doutor, da Ordem dos Enfermeiros face a estas dificuldades que o setor da saúde enfrenta? Bom, face a estas dificuldades que o setor da saúde está a enfrentar, neste caso específico destas duas grandes epidemias que o país está a enfrentar, o que a Ordem dos Enfermeiros tem estado a fazer é mobilizar aqueles profissionais que estão formados, que ainda não estão admitidos, para que possam dar a sua contribuição voluntariamente, porque o momento é crítico, e mobilizar os estudantes dos cursos de enfermagem, tanto o curso médio como o curso superior. Para dar exemplo, que nós neste momento temos mobilizado mais de 400 indivíduos, entre profissionais e estudantes finalistas das diferentes escolas, e que nós encaminhamos para as várias unidades sanitárias e que estão a dar o seu contributo. Tanto o papel que a Ordem pode desempenhar neste momento é de mobilizar todas as forças vivas ligadas à área da enfermagem para que possam consentir esta situação que estamos a ultrapassar e dar o seu contributo. Numa recente reunião da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, ouviu-se o Ministro da Saúde a dizer que nos próximos tempos há a intenção de se recrutarem, apesar, digamos, da suspensão que se verifica por parte do Estado na questão que diz respeito à admissão de funcionários. A verdade é que o Ministro da Saúde anunciou o recrutamento de mais de 2 mil médicos e paramédicos. Naturalmente, entre estes paramédicos, eventualmente, estarão também alguns enfermeiros. Para quando? Ou seja, a Ordem já foi contactada para, digamos, dar o seu parecer relativamente a esta intenção do Executivo? E se foi, para quando é que isto se vai efetivar? Bem, nós temos essa informação porque Sua Excelência, o Sr. Ministro da Saúde, informou-nos numa reunião que ele chamou-nos, né? Ele chamou a Ordem dos Enfermeiros, chamou a Ordem dos Médicos e outros atores sociais para, desses atores sociais, colher ideias, colher opiniões, e nós demos a nossa sugestão.
Esperamos que não haja tanta burocracia nesse processo, né? Porque, na verdade, muitas vezes o que dificulta as coisas do nosso país é o excesso de burocracia. Portanto, estão a morrer angolanos, estão a morrer jovens, adolescentes, sobretudo. Nós pensamos que isso deve se efetivar o mais rápido possível. Bom, Sua Excelência, Ministro da Saúde, não avançou tanto o horizonte temporal, né? Ele diz que seria para breve, porque houve a disponibilização por parte do chefe do Executivo, um valor de cerca de 30 milhões de dólares para o aumento do pessoal, para fazer um enquadramento especial e também a compra de medicamentos e equipamentos. Eu, no meu ponto de vista pessoal, muito pessoal, esses 30 milhões não vão resolver o problema, porque nós não podemos pensar na admissão só de médicos e enfermeiros, porque o médico não trabalha sozinho, o enfermeiro não trabalha sozinho. O médico, para ter um diagnóstico bem feito, ele precisa de outra equipa de apoio, como são os técnicos de diagnóstico e terapêutica, que também são insuficientes. E, enfim, quer dizer que tem que se pensar em reforçar o pessoal de todas as especialidades, porque se aumentar só médicos e enfermeiros, nós vamos continuar a ter problemas, porque nós poderemos resolver o problema, digamos, das consultas e da assistência, mas vamos ter o problema na área de diagnóstico. Então tem que se pensar em reforçar todas as áreas. Bom, se as dificuldades são inúmeras, é natural que se precise de fazer um diagnóstico, digamos, de todo o setor para, digamos, encontrarem-se as melhores soluções. E este diagnóstico, naturalmente, passa por encontrar razões que levaram a que o setor da saúde estivesse nesta situação, com o atual quadro. Sendo profissionais desta área, onde é que encontram as razões para que estejamos no quadro em que estamos agora? Bem, se for a olhar para o serviço de saúde, eu penso que houve uma falha no sistema de vigilância epidemiológica. Isto porque, se não houvesse essa falha, penso eu que tenha sido isso, porque se não houvesse esta falha, o sistema de vigilância epidemiológica teria detectado atempadamente o surgimento desta epidemia e teria-se tomado medidas adequadas, oportunas, para que nós não chegássemos no ponto em que chegamos. No que diz respeito aos recursos humanos, bom, eu não sei o que é que aconteceu, não sei se porque que desde 2010 que se houve o último concurso público, pelo menos no setor da saúde, não sei porque que não se fez mais nenhum concurso público, sabendo que estão frequentemente a sair profissionais, quero por forma natural, portanto alguns morreram, outros foram para a aposentação, alguns profissionais do setor da saúde e enfermeiros especialmente migraram para outras áreas do saber, porque nós tivemos um período em que os profissionais de enfermagem não eram, digamos, bem tratados, os salários não eram dignos, embora que mesmo agora continuam a não ser os salários que nós gostaríamos que os profissionais de enfermagem recebessem pelo trabalho que fazem. E então, esta falta de incentivo fez com que muitos profissionais de enfermagem abandonassem o setor para ir para outras áreas do saber, né? Muitos foram para a Polícia Nacional, muitos foram para o Ministério da Educação. Então, isto reduziu, de que maneira, o número de profissionais de enfermagem. Mas a própria qualificação, a formação dos profissionais nesta área também não será um problema? Ou seja, neste momento, se quisermos fazer uma avaliação do mercado, a oferta de profissionais, a oferta de enfermeiros é suficiente para as necessidades tanto do setor público como do setor privado? Eu acredito que se os profissionais que foram formados de 2010 para cá fossem admitidos, nós não teríamos o problema que temos agora. Porque só em termos de formação superior, nós hoje temos 8 regiões acadêmicas. E em cada uma dessas regiões acadêmicas há no mínimo
no mínimo, uma escola superior politécnica que está a formar enfermeiros. Temos as escolas técnicas, em cada província nós temos uma escola de formação de técnicos de saúde. Em Luanda, para além das escolas públicas, nós temos colégios que são reconhecidos e que formam profissionais de enfermagem. Portanto, nós pensamos que se houvesse admissão, nós não teríamos chegado ao ponto em que nós chegamos. A qualidade destes profissionais que são formados nas instituições que referiu é boa o suficiente para poderem competir no mercado? Bem, aí nós, se eu disser que é má, estaria a mentir. Se disser também que é boa, não sei. Porque nós temos tudo, não é? Porque dentro dessas instituições nós temos aquelas que nós reconhecemos que são instituições credíveis. E nós visitamos as instituições. Qual tem sido o papel da Ordem no sentido da avaliação da qualidade dos profissionais que são formados nas instituições? De princípio, a Ordem dos Enfermeiros de Angola, dentro das suas atribuições, tem o papel de velar pelo cumprimento, digamos, da estrutura curricular, velar pelo cumprimento da carga horária e etc. Neste momento, como eu estava a dizer, nós temos estado a visitar as escolas em todas as províncias. O que nós constatamos é que há escolas cujo conteúdo programático é ótimo, a carga horária é ótima, mas algumas não. E aí nós, na hora própria, nós faremos chegar a nossa preocupação a quem de direito, não é? Eu refiro-me ao Ministério da Educação, que cuida da formação dos profissionais de nível médio, e ao Ministério do Ensino Superior, porque ele é que vela pela formação dos profissionais de nível superior. Na verdade, nós temos encontrado instituições que estão a dar uma formação cuja qualidade é duvidosa, porque não se pode aceitar uma instituição, portanto, que tenha numa turma mais de 200 estudantes. Portanto, tem que ser um mega professor para conseguir ministrar aulas de qualidade nessa sala. O outro problema, nós temos instituições que estão a formar profissionais de enfermagem que não têm campo de estágio. Portanto, os hospitais já não têm espaço para receber os estagiários. E as escolas estão a formar. E então, nessas escolas, a qualidade é questionável. Mas existem algumas escolas, tanto de nível superior como de nível médio, que, na verdade, estão a oferecer uma formação de qualidade que nós reconhecemos. A Ordem tem também esta competência de poder, digamos, dar o seu parecer relativamente à admissão de enfermeiros para as mais diversas instituições ou não? De acordo com o Decreto 179, o Decreto Presidencial 179 de 2010, tem, porque a Ordem dos Enfermeiros, tanto de acordo com esse decreto, tem como atribuições disciplinar, fiscalizar, controlar o exercício da profissão no país e deve, de acordo ainda com esse decreto, fazer parte de todo o processo de concurso público para opinar sobre esta ou aquela questão. A Ordem dos Enfermeiros tem também como papel velar pelo cumprimento, como eu já disse atrás, dos currículos. Quer dizer que a Ordem dos Enfermeiros tem a responsabilidade de dizer que este currículo serve e aquele não serve. Portanto, a Ordem dos Enfermeiros tem intervenção na matéria de formação dos profissionais de enfermagem, matéria de legalização dos profissionais de enfermagem e matéria de autorização, portanto, dos profissionais para o exercício da enfermagem no país. Já que assim, eu perguntava-lhe, há ou não ainda enfermeiros a exercerem ilegalmente a profissão de enfermeiro no país? Há muitos enfermeiros, quer dizer, que esses não são enfermeiros. Portanto, quem exerce ilegalmente não é enfermeiro. Só para lhe dar um exemplo, do levantamento que nós temos do mês de janeiro até cá, dos cerca de 3, 4 mil processos que nós recebemos na Ordem para o credenciamento dos profissionais,
1.550 estão pendentes porque a documentação é duvidosa. Porque há aqueles indivíduos que nós acompanhamos, algumas pessoas até nós conhecemos, que nunca saíram de Luanda, mas dizem que formaram-se nesta ou naquela província. E nós não credenciamos esses indivíduos. Nós temos, nesse momento, 1.550 processos pendentes, porque esses supostos profissionais, os nomes não constam dos registros que nós temos, porque nós trabalhamos com todas as escolas de formação. Então, sempre que termina um ano letivo, as escolas fornecem-nos as relações nominais e, quando nós recepcionamos um processo, a primeira coisa que nós fazemos é compulsar este processo de acordo com a relação nominal que nós temos. Se a dúvida persistir, nós pegamos nesse certificado, nesse diploma, para os profissionais que são formados no país, encaminhamos à escola para certificar. Para os que são formados no exterior, nós encaminhamos à reitoria da Universidade Agostinho Neto, que é, aliás, ao Instituto Nacional da Acreditação dos Estudos do Ensino Superior, o INARES, que é lá do Ministério do Ensino Superior, que é o órgão que reconhece os estudos feitos no exterior para certificar. Se for um profissional de nível médio, nós mandamos ao Ministério da Educação, porque é o Ministério da Educação que passa a equivalência dos estudos. E mesmo nos documentos que nós temos mandado, tanto ao Ministério do Ensino Superior quanto ao Ministério da Educação, muitas vezes nós recebemos a resposta de que esta ou aquela declaração de reconhecimento não foi passada por essas instituições. Sendo as unidades sanitárias lugares, digamos assim, instituições que têm uma importância muito grande porque cuidam das nossas vidas, eu suponho que era de todo necessário que, antes da abertura de qualquer uma destas unidades, fosse consultada, fosse contactada também a Ordem dos Enfermeiros para, naturalmente, dar o seu parecer relativamente ao quadro de profissionais neste setor que são admitidos. Isto tem acontecido ou não? Ou seja, as unidades sanitárias que apresentam estes falsos enfermeiros não têm contactado a Ordem, e o que é que a Ordem faz para inviabilizar o funcionamento destas unidades? Bem, nós não inviabilizamos o funcionamento das unidades. Respondendo concretamente à sua pergunta, a unidade sanitária, antes de ser construída, portanto, devia-se consultar os atores que intervêm no processo, portanto, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos, a Ordem dos Arquitetos e outros. Isto por quê? Porque a construção de uma unidade sanitária obedece a alguns critérios que muitas vezes não são respeitados. Nós temos encontrado, por exemplo, unidades sanitárias que têm o banco de urgência numa ala e tem o bloco operatório noutra ala, tem a sala de cuidados intensivos noutra ala. Isso é normal. E tem um bloco operatório a 1 quilômetro. Isso é normal. Quanto aos profissionais que trabalham de forma ilegal nessas unidades sanitárias, nós, a Ordem dos Enfermeiros, o que temos feito é, no momento da fiscalização, entramos em contato com a direção da instituição, a gente faz o levantamento dos dados e aqueles profissionais que nós detectarmos que ostentam documentos falsos, nós encaminhamos o processo à Inspeção Geral da Saúde, que é um órgão reitor, e ao Serviço de Investigação Criminal, porque a Ordem dos Enfermeiros é uma organização socioprofissional que não pode prender ninguém, porque não é sua função, mas quando nós detectamos uma irregularidade, nós encaminhamos o assunto a quem é de direito e eles dão o tratamento devido. E há muitos casos desta natureza já encaminhados às autoridades? Tem havido muitos casos e logo a Inspeção Geral, quando detecta esses casos, leva o assunto à Sua Excelência o Ministro da Saúde e, como aconteceu, penso que no ano passado ou antepassado, houve muitos falsos profissionais de enfermagem
e mesmo até médicos que estavam no setor e que foram expulsos. Porque não se pode aceitar quem não tem formação para ir trabalhar com vidas humanas. Se quando avaliamos o setor da saúde concluímos que de facto ele tem enormes problemas, já falamos aqui de parte do diagnóstico pelo menos, também há que apontar algumas soluções e é natural que uma organização socioprofissional como é a Ordem dos Enfermeiros também tem o seu ponto de vista relativamente às eventuais saídas, digamos, da atual situação. Quais são as soluções, doutor? Bem, as soluções para nós sairmos dos problemas que nós estamos a viver, como eu disse mais atrás, que o sistema de saúde é um conjunto de instituições, conjunto de organizações, conjunto de seres que intervêm na solução dos problemas. Então, no nosso ponto de vista, enquanto Ordem dos Enfermeiros de Angola, pensamos que é preciso rever o tipo de investimento que está a ser feito. Porque nós investimos muito na área curativa. Não vamos encontrar soluções para os problemas da saúde. Nós temos que investir mais na área preventiva. Temos que investir na saúde pública. Temos que investir na melhoria da dieta. Temos que investir na melhoria das condições sociais. Investir na melhoria das vias de comunicação, do abastecimento de água, do saneamento básico, da energia elétrica. Porque, como têm dito os nutricionistas, a saúde não está na farmácia, a saúde está na cozinha. Então, é preciso investir na agricultura para melhorar a dieta alimentar. Temos que melhorar o saneamento básico, porque com uma única ação do saneamento básico, nós resolvemos N problemas. Só para dar um exemplo, nós temos doenças que são transmitidas por baratas, doenças que são transmitidas por ratos, doenças que são transmitidas por gatos, que são transmitidas por mosquitos, moscas. Com uma ação do saneamento do meio, nós acabamos com as baratas, acabamos com os ratos, acabamos com todos os insectos. Aí resolvemos o problema da dengue, resolvemos o problema da malária, resolvemos o problema da febre amarela, resolvemos o problema da leptospirose, enfim, resolvemos uma série de problemas. Então, nós temos que investir mais na área preventiva e não na área curativa. Então, este investimento que se deve fazer na área preventiva, naturalmente também passará pela sensibilização e esta sensibilização pode também contar com a colaboração dos enfermeiros. O que é que a Ordem já fez para poder levar avante, digamos assim, alguma ação sensibilizadora no seio das comunidades? O enfermeiro, antes de tudo, é um educador sanitário. Portanto, o enfermeiro que é formado, tanto enfermeiro com letras grandes, é educador, é assistente, é professor, é investigador, é tudo isso. Então, a Ordem dos Enfermeiros tem passado esta mensagem a todos os seus membros, que nós precisamos de educar cada vez mais a nossa população, porque o indivíduo educado sabe cuidar-se. Por exemplo, está a acontecer um fenômeno nesta altura. Muita gente que está a morrer no hospital, não é culpa do hospital, porque há aqueles indivíduos que chegam já moribundos praticamente. Isto por quê? Porque alguém colocou na cabeça das pessoas que a vacina que está a ser administrada faz mal às crianças. Isso não é verdade. Alguém também colocou na cabeça das pessoas que a febre amarela se trata com folhas, e isso não é verdade. Então, é preciso que a população saiba que a febre amarela se trata no hospital e que a vacina não faz mal, mas previne as doenças. E é preciso que a população saiba também que a população é parte integrante deste problema. Para resolver também é parte integrante. Por quê? A população deve combater o mosquito. A população deve cuidar da água. Sabemos que o mosquito nasce na água e muitas vezes na água que nós conservamos em casa. Então a população deve dar também a sua contribuição no combate a essas grandes epidemias.
O doutor falou aqui de uma série de situações que, como disse, pelas suas palavras, alguém colocou na cabeça dessas pessoas erradamente e, por esta razão, a tomarem também decisões erradas. E uma destas situações é o grande fluxo de pessoas nos grandes hospitais, ou seja, as pessoas saem das pequenas unidades hospitalares a nível dos municípios e mesmo das comunas e vão para os grandes hospitais. O que é que estará por detrás disso? Por detrás disso há vários fatores. Um dos fatores é a dificuldade de acesso às unidades sanitárias. E quando eu digo acesso, naquilo que nós entendemos em saúde pública, acesso não é só ter acesso à entrada, mas ter acesso aos recursos, ter acesso aos profissionais, ter acesso aos exames e ter acesso aos medicamentos. Porque as unidades periféricas, na sua maioria, não têm profissionais qualificados. Não tem médicos, não tem enfermeiros qualificados, não tem grandes meios de diagnóstico. Então, se eu sei, a priori, que aquela unidade não tem condições para atender o meu parente, logo eu vou correr na unidade onde eu acho que vou encontrar a melhor solução. Está a admitir o doutor que entre as várias razões que levam as pessoas a saírem dos pequenos centros de saúde para os grandes hospitais, também estão razões de ordem, digamos, de qualificação, por exemplo, da classe dos enfermeiros? De todos os profissionais. De todos os profissionais. De qualificação e carência também. É verdade, doutor, que na maioria dos hospitais do país os enfermeiros tratam muito mal os doentes? Não é verdade. Há reclamações constantes nesse sentido, doutor? Há reclamações, Quais são as razões? mas é assim. A próxima semana acho que vamos comemorar mais uma semana de humanização dos serviços de saúde, né? Quer dizer, não é porque na maioria dos hospitais os profissionais tratam mal os pacientes. Também não é mentira que haja um ou outro que trata mal dos pacientes. Isto também é verdade. Quando o Executivo mas nós assume não podemos... e a própria classe profissional assume que deverá haver maior humanização dos serviços de saúde, também não se está realmente a admitir que neste aspecto da relação entre profissional e doente, de facto, há aí qualquer coisa que não está a correr bem? Eu vou chegar aí. Portanto, eu estava a dizer que é verdade sim que um ou outro maltrata os pacientes, mas isso não se pode generalizar, porque na verdade nós temos profissionais muito sacrificados. Vou dar um exemplo. Eu vim ontem do Cuando Cubango, fui visitar os nossos colegas, lá ver como é que estão a trabalhar, e lá eu constatei factos de que nós temos no município, um município onde temos uma única enfermeira. Essa enfermeira não tem férias, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Não tem. Agora pergunta-me, qual é a compensação que ele recebe por isso que ele faz? Ele está lá no município e só pode vir uma vez por mês só para vir buscar os salários, de quando pode. Agora, quando nós estamos a abordar o tema humanização, temos que procurar entender que a humanização tem duas vertentes. Temos que humanizar os serviços, mas isso passa também pela humanização do próprio profissional. Porque o profissional de enfermagem, o profissional médico, ou qualquer profissional de saúde, antes de ser profissional de saúde, é cidadão, que tem os seus direitos e tem os seus deveres também. Imaginemos que um profissional de enfermagem atende 50, 100 doentes sozinho em 8 horas. Que qualidade é que esse profissional que qualidade de assistência que esse profissional vai prestar? Que tipo de humanismo é que esse profissional vai transmitir? Porque o que nós entendemos é que o atendimento ocorre corretamente nas primeiras 4 horas. Depois, não há ser humano que aguente a pressão. Porque para eu cuidar bem de um paciente, eu tenho que estar bem fisicamente, espiritualmente e moralmente.
Mas se eu tiver uma demanda muito grande, em pouco tempo eu fico cansado. Então aí, quer dizer, eu sou obrigado a atender as pessoas de forma humanizada, mas ninguém olha o meu lado de que eu também preciso de ser humanizado. Então, quer dizer, quando nós estamos a falar da humanização, nós estamos a dizer que é preciso que os nossos profissionais atendam os nossos concidadãos de uma forma humanizada, mas também é preciso que a outra parte entenda que nós também somos humanos. Portanto, tem que haver humanização nos dois sentidos. Não pode haver humanização só num sentido, senão não vai funcionar. Um dos fatores é o que nós já apontamos aqui. Com o número de recursos humanos que nós temos, é difícil nós exigirmos a humanização. Porque o que nós queremos é que os pacientes sejam atendidos. Mas a nós não nos interessa despachar, nos interessa é que o atendimento tenha qualidade. E esse atendimento de qualidade nos remete a alguns parâmetros que nós temos que observar. Por exemplo, para eu atender bem um doente, eu preciso de estar com o doente no mínimo 15 minutos. Isso implica dizer que em 1 hora só podia atender 4 doentes. Aí sim, eu tenho todo o tempo para poder conversar com o doente, porque nós, enfermeiros, quando estamos a tratar do doente, nós não olhamos só para o seu aspecto biológico. Nós olhamos o doente como um ser biopsicossocial, porque há doenças que com uma simples conversa nós podemos resolver o problema. Uma dor de cabeça nós podemos resolver com uma conversa, e isso requer tempo. Agora, quando eu tenho uma fila de 50 a 100 pacientes à minha frente, eu não posso ficar muito tempo com esse paciente. Logo, não vou prestar uma assistência de qualidade, nem sequer humanizada. Esta situação remete-nos também para uma outra que tem a ver com o próprio reconhecimento do profissional, que é o enfermeiro. E, naturalmente, este reconhecimento passaria, eventualmente, por um estímulo também. Não vamos só falar dos que atendem mal, se calhar também é bom que se fale dos que atendem bem. A Ordem tem alguma forma de estimular, de uma maneira ou de outra, o profissional, algum profissional que melhor se destaque nesta área? Bem, a Ordem tem uma área que nós estamos a criar, que vamos implementar, né, que é a área de apoio social aos seus associados. É uma área que tanto consta dos nossos estatutos, não é? Mas que ainda não está implementada. Esta é uma forma. A outra é dar um estímulo moral, porque o estímulo não é só material. Nós temos dado, às vezes, um estímulo moral e alguns até nós demos um estímulo material. Por exemplo, nós temos estado a dar kits de enfermagem. Portanto, os kits de enfermagem é um kit que tem N instrumentos, equipamentos, material para auxiliar tanto o profissional no seu trabalho dia a dia. E também, naquilo que nos diz respeito, né, nós temos estado a negociar com as entidades de direito, no sentido de se rever a situação de alguns subsídios que os enfermeiros já tinham direito e que foram retirados, que nós achamos que é injusto, né? Porque o enfermeiro é o profissional que passa 24 horas ao lado do doente. Os outros profissionais têm uma intervenção, por exemplo, o médico recebe o doente, observa, solicita os exames, esse doente vai ao laboratório, entra em contato com o profissional do laboratório, faz os exames, devolve ao médico, o médico faz a prescrição e o enfermeiro passa a cuidar desse doente permanentemente até que tenha alta. Então, nós não achamos justo que ele já tinha alguns subsídios e que foram retirados. Sobretudo, aqueles profissionais que trabalham lá na áreas isoladas, como é o caso dessa nossa colega que eu disse no Kwanza Cubango. Temos um outro caso no Kwanza Norte, onde um único técnico de enfermagem cuida de três centros de saúde. Quer dizer, ele está segunda e terça num centro de saúde, quarta e quinta num outro centro, sexta e sábado no outro, e está nessa vida. Então, esses profissionais precisam de um reconhecimento, precisam do estímulo, porque a esses nós chamamos heróis.
Sim, senhor. Se são heróis, naturalmente deveriam merecer, digamos assim, os registros enfim, em espaços de memória. E por esta razão eu perguntaria, tem a Ordem em vista a instituição de um prémio anual, por exemplo, aos enfermeiros, como, por exemplo, o enfermeiro do ano ou coisa Temos e pensamos fazer o lançamento desse prémio se as coisas estiverem ao nosso favor, se os ventos estiverem ao nosso favor. Pensamos em lançar esse prémio quando nós organizarmos o nosso 3º Congresso Internacional, que vai acontecer em dezembro deste ano. Sim, senhor. Com toda esta pressão que se está a viver no setor da saúde, em particular nos hospitais, a Ordem tem o registro de eventuais erros que os seus profissionais tenham cometido no exercício das suas funções? Nós temos registrado alguns erros, né? E quando nós registramos isso, pontualmente, nós procuramos saber o que aconteceu e tomamos as medidas que acharmos as mais corretas, né? Porque aqui o erro, vamos ver que existe... Em termos numéricos... Não tenho número neste momento. Não tem números? Não tenho números. São muitos? Porque erros... Não são muitos. Não são. Por exemplo, eu posso citar um exemplo de um caso muito triste que nós tivemos o ano passado, de uma enfermeira de uma das unidades sanitárias aqui de Luanda, que devido ao excesso de trabalho esqueceu o garrote no braço de uma criança de meses e que, infelizmente, teve que se amputar o braço do bebê, não é? Isso foi um caso que nos deixou muitos sentidos. Mas, como eu estava a dizer, que o erro muitas vezes não é intencional. Então, nós temos que analisar, quando isso acontece, nós temos que analisar todos os factos e decidir, em função do resultado, tomar a medida que se achar conveniente. Alguns destes erros também são motivados pela fraca preparação, ou mesmo nenhuma, de alguns profissionais, e entre estes existem muitos que não são necessariamente angolanos, são estrangeiros. O doutor, há instantes, falou-nos de um mecanismo que a Ordem usa, que é de compulsar dados relativamente aos centros de formação. E com as candidaturas ou propostas, digamos assim, com os currículos. Com os estrangeiros, como é que isto funciona? De acordo com a nossa legislação, todo estrangeiro que estiver a trabalhar no nosso país, ele deve primeiro ter um visto de trabalho. E ele deve passar necessariamente pelas ordens profissionais. No caso dos profissionais de enfermagem, nós temos registrado os profissionais de enfermagem estrangeiros. Para nós certificarmos a formação, o que é que nós exigimos? Exigimos que esse profissional nos apresente a carteira profissional do país de origem. Entramos em contato com as entidades de direito, no caso, o Ministério das Relações Exteriores, para que, com a entidade homóloga do país de origem, se certifique a formação, se é ou não é verdadeira. E depois disso, nós atribuímos a carteira profissional. Se nós identificarmos que essa profissional não é enfermeiro, e nós temos tido casos de indivíduos que apresentam documentos que você lê e pergunta, mas você é médico ou enfermeiro? E nós, às vezes, não entendemos. A essas nós não resistamos. E quando nós não resistamos, quando não credenciamos, portanto, as unidades sanitárias, as entidades empregadoras não devem empregar esses indivíduos, porque se estiverem a empregar esses indivíduos, estão a colocar em risco a vida das pessoas. E, nesse sentido, nós temos estado a fazer um trabalho muito importante com os serviços de investigação criminal, que colaboram conosco, a Inspeção Geral da Saúde. Nós nós temos uma área de fiscalização na Ordem dos Enfermeiros. Quando nós detectamos um caso irregular, como eu já disse, nós comunicamos às entidades de direito.
E já que estamos a falar de enfermeiros estrangeiros, convém aqui dizer que um dos países que muito tem colaborado no setor da saúde em Angola tem sido Cuba. Há exemplos de enfermeiros cubanos a trabalhar em Angola? Temos muitos. A exercer esta profissão Temos em Angola? muitos enfermeiros cubanos a trabalhar em Angola. Muitos. Só que quando nós estamos no hospital, né, todo mundo que entra ali, todo mundo que vê, doutor por aqui, doutor por ali. Mas, na verdade, dentre os muitos cubanos que nós temos em Angola, nós temos médicos, temos enfermeiros, temos farmacêuticos, temos várias especialidades. Estão mais ligados ao setor privado ou maioritariamente no setor público? Maioritariamente no setor público. Maioritariamente no setor público. Bom, sabemos que houve, muito recentemente, a intenção, pelo menos, de muitos destes profissionais abandonarem o país. Em relação aos enfermeiros, vocês registaram alguma saída assim tão massiva de enfermeiros cubanos do país? De Angola para Cuba? De enfermeiros nem tanto, porque de enfermeiros a saída que nós registramos é daqueles enfermeiros cubanos que estavam aqui para um determinado período, né? Que terminou o seu tempo e foram-se embora. Não temos muito registro de enfermeiros cubanos que teriam abandonado o país assim massivamente. Não temos essa informação. Bom, disse-me há pouco, falou-me há pouco da necessidade de, digamos, compulsar o uso, digamos, o porte ou não da carteira profissional por parte de alguns estrangeiros que venham trabalhar em Angola. Naturalmente, o inverso também é compreensível. A Ordem tem, de facto, atribuído carteira aos profissionais que exercem no país? Aqui, em particular, aos cubanos, é a Ordem dos Enfermeiros que atribui a carteira? Tem estado a atribuir efetivamente esta carteira? Ou apenas um registro e algo assim semelhante? Nós atribuímos a carteira profissional a todos os enfermeiros que trabalham no território da República de Angola, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Portanto, por força da lei, são obrigados a ter a carteira profissional passada pela Ordem dos Enfermeiros. Isto quer dizer que qualquer instituição de saúde no país que queira avaliar a competência de um enfermeiro deverá exigir a carteira? Isto quer Deve exigir a carteira, porque se não o fizer, essa instituição está sujeita a uma multa. Naturalmente, a Ordem dos Enfermeiros terá em carteira, enfim, os seus projetos, terá muito a fazer, digamos, para a melhoria do quadro geral da saúde em Angola. Pode falar-nos de alguns destes projetos? Um dos projetos que nós temos em carteira é a criação de um centro de treinamento, porque nós temos constatado que muitos profissionais que quando saem da escola, devido às vezes ao tempo que é insuficiente dos estágios, então não vêm, digamos, com aquelas competências requeridas. Então nós temos em carteira um projeto de criação de um centro de treinamento para que os profissionais, depois da inscrição, antes de nós atribuirmos a carteira profissional, esses indivíduos vão para esse nosso centro de treinamento, vão fazer uma formação, ainda não determinamos de quanto tempo vai ser. No fim dessa formação, fazemos a avaliação e atribuímos ou não a carteira profissional. Esse é um dos grandes projetos que nós temos. E o outro é nós termos, digamos, o credenciamento de todos os profissionais de enfermagem no país, para nós termos o controle efetivo, porque neste momento, dos dados que nós temos no país de 1975 até dezembro de 2015, havia um registro de 61 mil profissionais de enfermagem formados. Desse número, na ordem, nós temos inscritos 40 mil, mas desses 40 mil nem todos têm a formação credível, como eu já disse. Por esse facto, até agora, apenas 6.700 têm carteira profissional. Portanto, 6.700, esses sim, nós comprovamos que têm a formação e estão autorizados a exercer a profissão no país. Os outros, o que é que estamos a fazer? Nós estamos a trabalhar com as unidades sanitárias, os hospitais, centros de saúde,
nós recolhemos a informação de todos os profissionais para depois analisarmos e informarmos a unidade que o profissional A ou B tem documentos credíveis e o C ou D não tem documentos credíveis. E aí colocamos o assunto à disposição da unidade sanitária para tomar as medidas convenientes. Se não as tomar, quando for detectado pela Inspeção Geral da Saúde ou pela fiscalização da ordem, então a instituição aí é penalizada com uma multa no valor mínimo de 1.500 UCFs. O que se tem notado é que uma boa parte de enfermeiros, quando se formam, a intenção é logo trabalhar em centros urbanos, sobretudo aqui em particular, trabalhar em Luanda. O que é que a Ordem tem feito para incentivar estes profissionais a trabalharem noutros pontos do país, sobretudo nas áreas mais recônditas do país? Aí o que a Ordem tem feito é aconselhar a quem de direito para criar, digamos, programas atrativos, né? Porque eu lembro-me que quando eu terminei o meu curso básico, lá em 77, 78, eu fui trabalhar logo para uma comuna, mas eu não tinha transporte, tá certo, mas eu tinha as condições mínimas, né? Hoje o que acontece às vezes é a falta de políticas de atração desses quadros. Então, quando não há esse incentivo, e então os profissionais preferem trabalhar nas capitais, não só em Luanda, mas nas capitais de províncias, porque lá tem maior oportunidade de continuar a sua formação, etc. E o outro problema, nós temos estado a negociar, a discutir com as entidades afins, no sentido de se liberar o subsídio de isolamento, que noutrora era pago, que era um subsídio que para um profissional que termina a formação, se estiver em Luanda tem um salário, se aceitar ir para uma área recôndita tem o dobro desse salário. Embora que o salário não resolve todos os problemas, não é? Mas pelo menos é um incentivo. E também, muitas vezes nós constatamos que há profissionais, os expatriados, por exemplo, quando vão para um município, tem casa. Mas os profissionais de enfermagem, quando vão, não têm casa. Então, como é que nós vamos atrair um profissional nacional para ir trabalhar numa área recôndita sem essas condições? Então, nós somos da opinião que deve-se criar políticas de atração. Tanto aquelas políticas que possam atrair os profissionais a ir para lá. E isso não só profissionais de enfermagem, os professores, por exemplo, também. Muitos professores não aceitam ir trabalhar no campo. Quando falamos de profissionais, sobretudo os profissionais de saúde, vem-me sempre à memória uma figura que, enfim, em tempos idos, e se calhar mesmo aqui, não sei se no país existirá ainda este cenário, do médico de família. Não seria também, digamos assim, de todo conveniente que houvesse também os enfermeiros de família? É ou não é possível implementar esta figura aqui no nosso país, onde, sobretudo, as dificuldades em matéria de profissionais para esta área são enormes? Importantíssimo. Isso é importantíssimo. Bom, há países que... A Ordem tem estado a trabalhar no sentido de incentivar esta prática? Por acaso, ainda não estamos a trabalhar nesse sentido, mas digo que isso é importantíssimo porque há aqueles doentes que não precisam de ir ao hospital, por exemplo, para fazer o tratamento. E nós, profissionais, podemos ir ao encontro desses profissionais no domicílio. Então, é uma coisa muito, muito interessante e que eu penso que essa entrevista vai nos levar a pensar mesmo nesse projeto o quanto rápido possível for para que seja implementado, porque, na verdade, embora mesmo a figura do médico da família nós não temos ainda no país, não conheço essa prática no país, sei que existiram tentativas nesse sentido,
mas que não Fala-se vem cá. muito, doutor, na questão de, naturalmente, os inscritos na Ordem dos Enfermeiros não são só os que estão empregados, e eventualmente haverão também enfermeiros que estão inscritos e que, naturalmente, estão no desemprego. Esta não seria uma boa solução para ocupar estes profissionais na área que eles melhor entendem? Eu penso que sim, eu penso que é uma boa oportunidade para esses profissionais, porque, na verdade, nós temos um registro de muitos profissionais que são desempregados, né? Porque uma das condições para ser empregado é ter a carteira profissional. Então, a carteira profissional é obtida antes de ir procurar um emprego. E, na verdade, nós temos muita gente formada e que não está a trabalhar. E tanto é que, dentro do programa que nós estamos a implementar agora, a mobilização que nós fizemos dos estudantes finalistas, muitos estão a aparecer lá na Ordem, voluntariamente, que querem dar o seu contributo. E nós estamos a encaminhar para os hospitais. Agora, esta vertente da figura do enfermeiro da família, nós vamos pensar seriamente neste projeto, porque é muito interessante. Sim, senhor. Já estamos mesmo, doutor Paulo Lovoalo, a terminar este nosso programa, mas antes disso, nós gostaríamos que deixasse uma palavra, deixasse, digamos assim, um conselho a todos aqueles que nos veem neste momento como enfermeiro, uma palavra de encorajamento, sobretudo para os enfermeiros, que, como disse, nesta altura muitos deles são heróis a tentar enfrentar todas as adversidades que estão a ser criadas pela atual situação no setor da saúde. Bem, o conselho que eu quero deixar a todos os profissionais da enfermagem de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste, é que nós estamos num momento muito difícil para a vida dos profissionais da enfermagem e para a vida da população em geral. Então, todo profissional de enfermagem, de qualquer nível, é chamado a dar o seu contributo. Não devemos olhar neste momento para os benefícios que nós vamos tirar deste nosso contributo, porque aqueles que estão a sofrer nos hospitais são nossos irmãos, são nossos filhos, são nossos pais e todos nós estamos afetados por estas epidemias. Então, profissionais da enfermagem, nós encorajamos, pedimos para que deem o seu máximo. O enfermeiro sempre foi um herói. No tempo passado, nós chamávamos o enfermeiro como um combatente da linha da frente. Então, deve preservar esta posição. A população, eu quero deixar o conselho, nós estamos a viver duas grandes epidemias, a epidemia da malária e a epidemia da febre amarela, que são duas epidemias relacionadas com o mosquito. Então, todos nós somos poucos para combater estas grandes epidemias. Vamos procurar evitar os mosquitos. Os que fazem trabalho de recachotagem devem evitar colocar os pneus à disposição das chuvas para não acumularem águas. As que bebem a cerveja, a gasóleo nas ruas, evitar deitar essas latas, evitar deixar as garrafas assim, porque podem acumular água e daí nascerem mosquitos que podem nos fazer mal. Vamos manter as nossas casas limpas, os nossos quintais, as nossas ruas, enfim, os nossos bairros, porque se cada um de nós limpar a sua casa e cada rua ficar limpa, todo o país vai ficar limpo e nós vamos combater essas duas epidemias. É um conselho que eu queria deixar. Sim, senhora. Doutor Lovoalo de Carvalho, bastonário... Paulo Lovoalo. Paulo Lovoalo. Sim, senhora, peço perdão por esta falha, já está corrigida. Doutor Paulo Lovoalo, muito obrigado por ter vindo aqui ao especial Zimbo e muito obrigado também pelos conselhos que deixou aqui para todos os nossos telespectadores. A ordem que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Okay. Então, para si, telespectador, termina aqui mais uma edição do Especial Zimbo. Como teve a oportunidade de acompanhar, tivemos hoje como convidado o Dr. Paulo Lovoalo, bastonário da Ordem dos Enfermeiros de Angola. Termina aqui este espaço que volta na próxima sexta-feira. Votos de muito boa noite, boa semana.